Olá pessoal, meu nome é Felipe e a gente está na nossa aula de número 24 aqui para falar um pouco sobre a área de ciência de dados. E querendo ou não, a gente precisa conhecer um pouco mais sobre essa área, né? Eu acho que é uma das áreas mais quentes da computação e tecnologia atualmente, e porque todo bom negócio, né, ele passa por um bom time de dados e análise. Você tem a Netflix, a Disney, a Amazon, a Globo, todas essas empresas grandes aí se desenvolvendo na área de dados porque é importante entender o que que elas precisam, no que elas precisam avançar, em como elas podem captar mais clientes, em como elas podem manter um cliente que está usando a plataforma delas. Então, todos esses serviços de streaming têm um bom time de dados e todo o negócio passa por um bom time de dados. E querendo ou não, né, você não tem tanta vaga quanto a de desenvolvimento, então se você vai buscar uma vaga de front-end ou back-end ou full stack, que é quando você sabe tanto front quanto back, você não vai encontrar tantas vagas igual você encontraria nessas áreas. Então, a área de ciência de dados ainda tem menos vaga, ainda é uma área que tem um espaço muito maior de crescimento no Brasil, mas a curva de aprendizado é média, assim, não é nada impossível também. Claro que você precisa ter uma base maior assim de probabilidade, de estatística, entender um pouco mais sobre o que você está fazendo, porque, querendo ou não, a principal função é você conseguir tirar informações dos dados. E conseguir tirar informações dos dados, para você fazer isso, você precisa entender realmente o que você está fazendo, né? E, querendo ou não, é uma área que paga muito bem, né? E, na minha opinião, um pouco mais estável, porque a área de dados geralmente não sofre tanto quanto sofre a área de desenvolvimento. Porque, por exemplo, se uma empresa ela decidir acabar com um produto, quem trabalhava nesse produto ou vai ser demitido ou vai ser migrado para outro produto. Mas a área de dados, querendo ou não, ela vai conseguir trabalhar em vários produtos das empresas ou vai trabalhar em um mais específico que, querendo ou não, já tem um certo sucesso e uma base de clientes maior. Então, na minha opinião, é uma área um pouco mais estável. Mas tem menos vagas porque ainda precisa crescer um pouco mais no Brasil. As empresas precisam ainda investir um pouco mais nessa área. Mas querendo ou não, né, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez para as outras, que é mostrar um pouco mais sobre o mercado, né, de ciência de dados, as médias salariais e o que as empresas geralmente pedem. Então aqui, né, eu pesquisei basicamente lá em salários, em descobrir salários no Glassdoor. Eu não fiz o login na plataforma, então ele fica mostrando um monte de coisa para você se cadastrar e por isso que está um pouquinho diferente a cor aqui. Mas querendo ou não, você tem um salário médio aí bem maior, né? Com variando de 3 mil a 14 mil. Você também tem a oportunidade de trabalhar em empresas que são um pouco mais estáveis, querendo ou não, empresas maiores e que estão começando a entrar no mercado brasileiro. Então, é uma área muito boa, assim, bem promissora e que realmente paga bem e que tem boas vagas também. Você tem menos vagas, mas querendo ou não, você tem vagas que podem te dar uma carreira promissora e, querendo ou não, são empresas um pouco mais maduras em seus modelos de negócio. Então, basicamente é assim, né, que você consegue ver os salários e vamos pesquisar um pouco a questão de vagas na área de dados. A gente pode olhar aqui, né, uma quantidade de vagas de cientista de dados, né? A gente tem uma vaga aqui, ahn, e você vê que você pode continuar vendo, né, o que que essa empresa tem, as qualificações dessa empresa, o que que ela geralmente vem pedindo. Então você tem estágio em dados também, você tem um pouco mais de análise na PicPay, por exemplo, né? Uma pessoa especialista em ciência de dados. E aí você consegue ver assim o que, que é pedido, né? Experiência com Python, experiência com modelos estatísticos e de machine learning. Então são coisas que você realmente vai precisar aprender aí. Experiência com cloud também, deep learning aqui também. E aí você consegue entender mais ou menos o que você precisa, né? Você consegue ver também a visão da empresa, a questão de quantos funcionários ela possui, quando foi fundada, e um pouco também das avaliações, e um pouco também sobre a cultura dessa empresa. Então é uma plataforma bem completa, assim, para você analisar o que você precisa saber, as vagas que estão disponíveis. Então, querendo ou não, é uma ótima forma aí de você conseguir entrar no mercado. Então, espero que você tenha gostado aí do vídeo
que você consiga entender mais sobre a área de ciência de dados, pesquisando ainda mais sobre ela, mas querendo ou não, é todo aquele profissional que cuida dessa parte de dados de um produto de uma empresa ou de produtos de uma empresa. Então, por exemplo, a Disney, ela tem um time de dados excepcional, né? Porque é muito importante para ela saber todo um feedback do filme que ela produziu e do próximo filme que ela vai produzir. Então, querendo ou não, ela precisa entender qual é o próximo passo, o que ela vai fazer que as pessoas vão assistir. E tudo isso é feito pelo cientista de dados, pelo engenheiro de dados, que eles vão tentar entender, com base nos dados que eles possuem dos próprios clientes, qual seriam os próximos passos dessa empresa. Então, querendo ou não, é uma área bem interessante, né? E que está crescendo bastante, principalmente no Brasil. Então, se você se interessa por essa área, eu realmente recomendo que você dê uma olhada nas empresas que já estão contratando cientistas de dados ou que têm oportunidades um pouco mais ah, de entrada, né? Como, por exemplo, um júnior ou um estágio na área de ciência de dados. Então, geralmente, aí você vai encontrar empresas já que oferecem essas oportunidades. Então, basicamente é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal e te vejo na próxima aula. Tchau, tchau.